disputadas. Vamos então à classificação até essa paralisação do Brasileirão. Em primeiro lugar, né, Nath? Atlético Paranaense, com 13 pontos. O G4 aí, né? Furacão, Bahia, Flamengo e Botafogo. O Botafogo chegou a ser líder, o Flamengo também. Agora essa liderança está com o Atlético Paranaense. São 4 vitórias em 6 jogos. É o mesmo índice também do Bahia, né? Mas o Furacão leva vantagem no saldo de gols. Aí nós temos São Paulo e Cruzeiro. E aí aquela bagunça, né, Ale? Ali você percebe que no número de jogos tem equipe com 6 jogos, como é o caso do Atlético Paranaense. E tem equipes com 3 jogos, como é o caso do Criciúma. Então, assim, loucura com doideira, né? Como diria. Mas aí vem ali o São Paulo e o Cruzeiro, seguido de Atlético, Bragantino, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, Grêmio, Vasco e Criciúma e Juventude. E o Corinthians é o primeiro fora da zona da degola. E aí vem Fluminense, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Qual a surpresa, negativa ou positiva até aqui, Ale? Eu acho que o Bahia acaba surpreendendo nesse início, né? O Bahia que não ganhou nem o campeonato estadual. E embora tenha investimento, vinha com problemas, com o Rogério Ceni muito questionado, então ele dividia a liderança. Eu acho que é uma surpresa, né, para muita gente. E aí entra no que a Ana falou, que vocês falaram a respeito do campeonato equilibrado, né? O atual campeão da Libertadores na zona de rebaixamento. Simplesmente o campeão da Libertadores seria rebaixado nesse momento se o campeonato terminasse agora. Evidentemente que é um recorte pequeno, mas que chama a atenção, né? Porque o Fluminense tem uma vitória só até agora. Tá falando teoricamente do melhor time da América e que disputaria a Série B. Então é um começo que... com 6 jogos, né? E com 6 jogos. Estou até fazendo um retrospecto aqui, Ale. O Fluminense estreou no campeonato contra o Bragantino, um empate por 2-2 dentro do Maracanã. Depois ele visitou esse Bahia, que você citava aí como um destaque, perdeu por 2-1. Depois ele ganhou o clássico contra o Vasco por 2-1, que é inclusive a única vitória que o Fluminense tem. E curiosamente num clássico que não é muito forte desse Fluminense, né? Vinha sofrendo nos confrontos Eram diretos 13 clássicos contra cariocas, né? E aí conseguiu vencer esse contra o Vasco. Depois teve aquela derrota que eu acho, Ale, que foi a derrota mais significativa ou a mais doída até aqui, que é aquele 3-0 para o Corinthians, dentro da Neoquímica Arena. Depois tem o empate com o Atlético, que acabou um sentimento de derrota, porque o time conseguiu abrir 2-0 e depois sofreu o empate. E na última rodada, derrota para o São Paulo. Então, realmente, um Fluminense até aqui com uma vitória só. E se você for avaliar, né, colocar ali os times que brigam na primeira prateleira pelo título do campeonato, o Fluminense só pegou o Atlético. Né? E o Bahia? Mas o Bahia tá na parte de cima, mas não era pra estar, digamos assim. Eu acho que se você for fazer ali um ranking ali dos favoritos, eu acho que o Fluminense só pegou o Atlético. Então não é nem que pegou uma tabela no início muito complicada e tal, não é isso que acontece. O próprio jogo de estreia contra o Bragantino, por mais que o Bragantino seja muito organizado, mas por ser um jogo dentro de casa, o favoritismo era do Fluminense. E eu também não acredito no Bragantino brigando pelo título. Então assim, e um Fluminense, né, por incrível que pareça, é um Fluminense mais caro e com mais reforço do que tinha no ano passado, né? Então o Fernando Diniz escolheu alguns jogadores, na maioria das vezes jogadores mais experientes, né? É o perfil que ele tem trabalhado e aí o elenco do Fluminense é mais forte, mesmo assim tá nessa situação. E Ana, na mesma situação do Fluminense tá o Corinthians, né? Tá ali fora da zona de rebaixamento, mas também com uma vitória em 6 jogos. Exatamente, né? O Corinthians é uma equipe que já vem um pouco de uma situação diferente do Fluminense, né? O Fluminense chegou no início do Campeonato Brasileiro já com uma expectativa alta, né? Porque é o atual campeão da Libertadores, tem toda essa questão que pesa bastante, né? Um elenco que foi vitorioso na temporada passada, é bem provável, né? Cai um pouco na normalidade essa expectativa de coisas melhores, né? De começar pelo menos o campeonato de uma forma melhor, o que não está acontecendo. Já o Corinthians, né, já vinha assim muita expectativa, mas num retrospecto um pouquinho mais recente, a gente percebe uma melhora da equipe do Corinthians. Então, ainda está naquela parte de baixo da tabela, mas pelo menos tem ensaiado algumas projeções que esse time pode melhorar, pode buscar resultados mais positivos aí no Campeonato Brasileiro, mas dentro desse retrospecto que a gente faz até agora,
realmente, para o Corinthians eu já tinha uma expectativa um pouco menor. Então tá um pouco ali dentro da normalidade. Agora o Fluminense, para mim, é o que mais sai fora da curva nesse momento. E a vitória do Corinthians foi por cima do Fluminense. Foi justamente em cima do Fluminense. Ô Dani, antes da gente seguir adiante, né? Daqui a pouco vamos falar de Libertadores e Sul-Americana. Pedir a galera para colocar aí na nossa tela a nossa contagem regressiva para os 2 milhões de inscritos. Vamos ver se subiu, Ale? Se a galera tá nos ajudando, ó, subiu, hein? Tá subindo. Agora lá, 208. Você que tá aí no nosso YouTube, que não é inscrito. Você que tem aquele amigo que sabe que acompanha a Itatiaia no YouTube, mas que não é inscrito, manda o link pra ele. Fala pra ele ajudar a gente, pra gente bater esse recorde até às 22 horas, que é quando termina o programa. É, isso aí. É de grátis, né? É de graça, não custa nada, não. E a gente realmente tá muito feliz porque o canal do YouTube da Itatiaia é um canal jovem, né? Novo, né? Relativamente novo. E tá chegando essa marca histórica e evidentemente que você pode fazer parte disso porque o canal é feito pra você, né? Então dá essa moralzinha pra nós, que a gente vai guardar você dentro do coração e quando estiver recebendo a premiação líquida, a gente vai lembrar de você. Sim, Ale, agora vamos falar, passamos a limpo então essas 6 rodadas mais ou menos disputadas do Campeonato Brasileiro, falando um pouquinho de classificação, das possíveis surpresas.